Sejam bem-vindos a mais uma análise de rates, quadro aqui do canal, em que a gente escolhe um rate de forma aleatória e faz análise completa sobre esse rate, incluindo análise do modelo de negócios para saber o que eles são, como ganham dinheiro, entre outras informações, e uma análise fundamentalista para saber se vale a pena ou não a gente estar investindo a cotação ao preço que está hoje. E o rate que a gente selecionou para fazer o vídeo de hoje, na verdade foi uma sugestão de uma seguidora lá do Instagram, Vanessa, que pediu para a gente falar sobre UK Commercial Property Trust. E é justamente sobre esse rate que a gente vai falar no vídeo de hoje. E se essa é a primeira vez que estamos nos encontrando, muito prazer. Eu me chamo Yuri Leite, sou consultor de investimentos aqui da Invest Space e sem mais delongas, vamos começar a nossa apresentação já entrando aqui nos slides que a gente sempre prepara para vocês. Entrando aqui no slide, como eu falei, a gente vai falar sobre o UK Commercial Property Trust. E como sempre a gente traz um resumo da apresentação, onde a gente mostra aqui para vocês o que é que a gente vai estar falando, né? Na parte de modelo de negócios vamos falar o que é esse rate, as estratégias dele, como ele lucra, diversificação, ESG, risco de se investir nesse rate. E na parte fundamentalista, a gente vai falar sobre o preço médio, lucro, dívida livre, dividend yield, entre outras informações. No final, daremos nossa opinião e falaremos se vamos ou não estar investindo nesse rate. Começando então pelo nosso modelo de negócios, vamos falar aqui sobre o que é o rate UK Commercial Property. E esse rate é um rate focado em investimentos em propriedades comerciais livres ou alugadas em todo o espectro das propriedades comerciais do Reino Unido. Ou seja, basicamente eles investem em escritórios, indústrias, armazéns, enfim, são vastas as opções. Eles têm algumas regras que eles trouxeram aqui de como eles selecionam os ativos para compor a sua carteira de investimento. E como sempre, trazendo aqui para vocês um resumo dos principais pontos, né? Primeiro é que nenhuma propriedade será mais do que 15% do Gross Asset Value. E o GAV, ou Gross Asset Value, como é chamado, é basicamente você pegar todo o que a empresa tem, todos os assets que a empresa tem, e aí você retira a parte de amortização, de, enfim, despesas aí relacionadas à amortização de bens. Isso aí é basicamente todo o dinheiro que está dentro da empresa, é o quanto ela vale por completo. E aí, basicamente, eles não investem em mais de 15% desse valor total em nenhuma das suas empresas. O segundo ponto é justamente que esse rate pode colocar até no máximo 10% do seu NAV numa propriedade. E o NAV é basicamente a mesma coisa do GAV, só que enquanto o GAV é de todos os bens, o NAV é de todas as suas dívidas. Então, o NAV ele pega basicamente ali todas a parte de investimento de capital, considerando também a parte de alavancagem que essa empresa tem. E aí, nesse caso específico, eles não podem colocar mais do que 10% do valor total, né, somando junto com a alavancagem, em um tipo de construção apenas. Seguindo aqui adiante, o valor das propriedades dos setores de escritórios, armazéns, de lojas em estradas principais e industriais, armazéns gerais, não excederá 60% do GAV. Investimentos em propriedades que ainda não geram renda será limitado a 20% do NAV, e se a empresa decidir investir em derivativos para melhorar a eficiência de alocação de caixa, estará limitado a apenas 35% do seu GAV. Isso aqui basicamente é como selecionar os ativos para compor o portfólio da empresa, e basicamente o que ele está dizendo aqui é ele está reduzindo o risco, não deixando correr muito risco, e também aumentando o fluxo de caixa da empresa, o máximo possível que eles puderem. É para isso que eles basicamente estruturam isso aqui, para poder ter uma regra, um direcionamento aí de como eles vão estar fazendo essa alocação. Sim, então aqui adiante, vamos falar justamente da estratégia desse rate. E os seus investimentos geralmente são feitos em propriedades entre 2,5 a 15 milhões de pound, que é a moeda lá do Reino Unido. Tem o yield inicial que gira em torno de 7,5 a 10%. O yield, para quem não sabe, é basicamente o retorno que ele está tendo daquele investimento. Ele já começa ganhando ali em torno de 7,5 a 10%. Basicamente, se acontecer algum imprevisto, esse yield reduz um pouquinho, mas aí fica mais ou menos nessa margem. Eles conseguem manter a média de 3 a 6 anos de aluguel dentro do seu portfólio. Isso basicamente é para alongar, aumentar o fluxo de caixa que vai entrar dentro da empresa. Eles conseguem diversificar ainda mais a sua base de locadores e eles dão a oportunidade de remodelar a propriedade e realugá-la. Basicamente, eles compram uma propriedade, eles adquirem a propriedade e eles querem remodelar e reformar essa propriedade para poder entregar para uma nova pessoa e cobrar mais caro. Basicamente, eles preferem propriedades que têm essa flexibilização. Seguindo aqui adiante, vamos falar aqui da diversificação do rate. Percebam que eles estão alocados em 5 tipos de setores diferentes, mas em sua maior parte está justamente na parte industrial, que tem aí 50%, ou pelo menos tinha até 31 de março de 2022. Já na parte de diversificação por região, eles estão em diversas regiões diferentes, mas essas regiões são focadas apenas no Reino Unido. Tem uma boa distribuição em cada uma das regiões, mas ainda assim está tudo dentro do Reino Unido, que fica
fechado justamente a toda a economia, todos os problemas que podem acontecer por lá. Seguindo aqui adiante, vejam que a ocupação das propriedades estão aí variando de acordo com o tempo, mas que muitas das propriedades estavam para vencer aí até 4, 5 anos. Se você somar aí, vai dar praticamente 80% do fluxo de caixa do rate. Isso é muito problemático, já que nesse momento a taxa de juros está alta, não necessariamente eles vão conseguir renovar esses contratos, e mesmo que consigam renovar, não necessariamente eles vão conseguir repassar os custos para quem está alocando aquele espaço. Então tem que ficar aí acompanhando de perto e ver o que é que vai acontecer aí a partir dos próximos relatórios. Seguindo aqui adiante, vejam a performance do rate nos últimos 7 anos. Percebam que o rate ele conseguiu dar um outperform, ou seja, performar ainda mais do que o FTSE 350 e do que o FTSE 350 Real Estate, que são os benchmarks que eles estão comparando aí com o rate deles. E isso, obviamente, partindo da premissa que você está reinvestindo seus dividendos, tá? Isso daí foi calculado pela Bloomberg, como vocês podem ver aí embaixo. Quais são os riscos de você estar investindo nesse rate? Basicamente, esse rate tem uma alta concentração no Reino Unido e também no setor industrial, podendo ter quebras significativas de receitas, justamente por conta que esses setores venham a ser afetados ou simplesmente a economia do Reino Unido venha a ser afetada de alguma forma. Muitos dos contratos estão expirando aí até 2026. E aí fica a pergunta, será que eles vão conseguir remanejar todas essas localizações, todos esses contratos? Eu acho difícil com esse cenário, como eu expliquei, mas tem que ver os relatórios para ir acompanhando. E a taxa de juros no Reino Unido está aumentando, o que incapacita parte dos locatários de pagar os seus aluguéis. E isso releva prejuízo dentro do rate. Então, mesmo os contratos que estão ali dentro, que eles estão conseguindo manter, não necessariamente vão ter o fluxo de caixa. E há uma chance enorme de haver uma recessão, tanto na Europa, como todo na zona do euro, como também na parte do Reino Unido. E por isso, se isso de fato se concretizar, isso vai ser um problema gigantesco para este rate. Sim, então aqui adiante, vamos começar a nossa análise fundamentalista. E aí, como esse rate não tinha no Fundamentei, eu tive que entrar em outro site, e é por isso que o meu gráfico está diferente do que normalmente é para quem acompanha, mas é basicamente a mesma coisa. Percebam que em 2022 para 2023 houve uma correção de praticamente 50% com relação ao preço que estava lá em 2022, o que apresenta uma possível oportunidade. A questão do lucro do rate, eles conseguiram reverter os seus prejuízos e voltaram a ter lucro. E percebam que o lucro cresceu consideravelmente desde 2017. E isso é muito impactante para esse rate e para todos os outros, né? Isso é muito importante de se ter um rate aí que está aumentando os seus lucros. E com relação às dívidas, percebam que as dívidas mantiveram-se praticamente constante, em torno de 18,2% dos ganhos. O que significa dizer que eles conseguiram aumentar suas receitas sem necessariamente se alavancar, gerar mais custos para o rate. O que mostra que ele está relativamente saudável e conseguindo crescer bastante. Isso é muito impactante e muito importante. Com relação ao dividend yield, percebam que o dividend yield tinha dado uma queda significativa nesses últimos 4, 5 anos, mas que desde 2020, ali da parte da pandemia, eles estão conseguindo se reerguer e hoje estão chegando na casa dos 7%. Isso também mostra que o rate está conseguindo voltar aos seus padrões antes da pandemia. Tendo dito tudo isso, então, vamos ver se vale a pena ou não a gente estar investindo nesse rate. Como a gente viu, ele está conseguindo se reestruturar desde a quebra ali da pandemia, desde os problemas estruturais que tiveram da pandemia, sem necessariamente aumentar sua alavancagem. Os custos estão controlados, o que é muito bom, mas a receita desse rate ela pode ser extremamente impactada pela economia do UK, pela parte do setor industrial especificamente, que é um setor que é muito sensível ao aumento de taxa de juros, é um setor que ele é muito sensível à questão justamente de como a economia está saudável e como nesse caso a economia não está muito saudável, a gente está vendo sinais cada vez mais fortes de uma recessão, eu teria uma cautela ao se investir nesse rate. Eu não acho que ele vai quebrar, eu apenas acho que é um ativo arriscado que talvez não valha a pena, talvez existam outros rates que estejam também muito bem alocados, mas que não tenham esse problema de fluxo de caixa, que estejam mais distribuídos em outros setores e em outros locais. Mas fica a pergunta para você, você gosta desse rate? Você acha que vale a pena? Deixa aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a sua opinião também. Eu peço que se você gostou desse vídeo, você considere deixar aquele seu like aqui embaixo e também de compartilhar esse vídeo com seus amigos e familiares para que eles possam conhecer mais sobre esse rate.
E caso você queira aprender mais sobre gestão financeira, investimentos no exterior, economia mundial, eu peço para você se inscrever clicando no botão inscreva-se aqui abaixo e clicando no sininho que é para o YouTube te notificar dos conteúdos semanais que a gente sempre está lançando por aqui sobre esses assuntos. E eu deixo como recomendação de você assistir a análise de outros rates que a gente já fez por aqui, que algum desses rates pode fazer sentido aí para você, para compor sua carteira de investimento.